Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes. Previsão agora do segundo jogo, que é o jogo de volta, Atlético Mineiro versus Independiente. Esse é o nome do time, agora eu sei falar corretamente, pessoal. E agora vai ser, né, a decisão para ver quem vai para a final. Como esse jogo, né, terminou aí empatado, né? Eu até disse que ia ser 1-0 pro Independiente, mas que ia ser possível sim o Atlético reverter. Eu deixei isso bem claro. Vocês podem conferir na minha outra previsão. Então aqui quem ganhar esse jogo daqui já está classificado, né? A gente não vai ver aqueles casos de que o que perde se classifica ou quem ganha não se classifica, né? Então vamos lá, né? Vou primeiro tirar as cartas do Atlético Mineiro, já que vai ser na casa dele, na Arena MRV, e depois eu vejo as do Independiente e te dar aqui a resposta correta da classificação, beleza? Bora lá então. Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro, Galo. Como é que o Galo vai jogar aí nessa terça-feira contra o Independiente na Arena MRV. Três cartas para o Galo, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, Atlético Mineiro. Vamos lá, ó. 1, 2, 3 e. Olha, 10 de copas, carta positiva para o Atlético Mineiro. Mais uma. 4 de paus e. Dependurado. Olha, vamos ver as cartas do Independiente. Aqui eu vejo coisas boas e coisas assim a ser ressaltadas. Aqui tem Rainha de Paus. Muito que bem, vamos lá. Independiente. Como o Independiente vai jogar aí contra o Atlético Mineiro? Atlético Mineiro, aliás, o Independiente. Quero agora 3 cartas para o Independiente, por favor, para o Independiente. Qual que vai ser o resultado aí? 1, 2, 3 e. Olha, 2 de pentáculos, as de copas, o mundo. Eita, nós, torre. Interessante, né? Vamos lá então, pessoal. Olha, eu vejo aqui que vai ter um gol de diferença, tá? É interessante porque a gente vê aqui o quê? A questão do Independiente, ele vem tentando equilibrar, né, esse jogo aí, tá? Porque aqui tá falando literalmente o saldo, né? Que os dois times vêm com esse saldo de 1-1, né? Então o Independiente vai tomar muito cuidado para o Atlético não fazer o quê? Fazer esse gato aqui, né? Marcar um segundo gol. Mas o Atlético ele tem aqui, querendo ou não, cartas que mostram a satisfação. E interessante que aqui tem um 10 e eu tenho um 1, tá? E isso aqui tá realmente me reforçando a possibilidade aí de ter um gol, tá? A favor do Atlético Mineiro. Mas em contrapartida, o que acontece? Essa carta aqui do 4 de paus, de obstáculo do Atlético Mineiro, eu tenho que ressaltar para vocês que ela é muito várias tentativas de você tentar fazer o gol e não consegue, tá? E olha para você ver que interessante a questão do resultado. Olha, Atlético Mineiro 1-2 e o Independiente 2-1. Isso aqui tá me sugerindo que pode ser que o Independiente faça esse gol, tá? Porque eu falo muito, né? As copas elas são receptivas. Então aqui, o que eu vejo? Eu vejo a possibilidade maior do Independiente marcar um gol e aí tentar manter este placar e o Atlético também tentando fazer com que ele não avance, né? Para marcar, por exemplo, um 3-1. Mas olha para você ver, isso aqui tá literalmente meio que falando que seria 1-0 nesse segundo jogo e que seja prejudicial, sabe? Eu vou tirar aqui só para tirar essa dúvida, porque eu não achei as cartas do Atlético ruins. Só que o resultado é esta que é a questão, entende? Então o que eu vejo aqui, ó? Carta boa, carta boa, carta ruim. Carta média, carta boa, carta boa. Vocês conseguem entender? Os dois têm cartas boas, mas na conclusão, o Independiente tem uma carta melhor. Então o Independiente ele começa pior do que o Atlético começa bem, numa questão de segurança emocional, né? E tudo mais.
mas depois eles têm uma maior estabilidade em relação ao Atlético. E o Atlético faz o quê? Ele tem um nível aí de preocupação, entendem? Né? Mas é interessante porque também eu tenho que frisar aqui que esse As de Copas, ele é o negativo do Independiente, o que quer dizer o quê? Uma possibilidade real do Atlético marcar. Mas aqui, para mim, tá assim, devido a que essas duas cartas, batendo assim na tecla, vai ser 2-1 o saldo, entendem? Eu vou tirar aqui mais uma para completar aqui e olha para você ver, Independiente veio com torre. Então por isso que eu não cravo necessariamente que vai ser o Independiente, né? Que a torre não é uma carta positiva. Ela é uma carta que fala de abalo, que fala de coisas vindo do nada, que ela prejudica, né? Ela inclusive ela é pior do que o dependurado aqui, o enforcado. Tarô, por favor, me dá mais uma carta para o Atlético Mineiro e mais uma carta para o Independiente. Vamos lá, por favor. Quem que vai se classificar para a final da Sul-Americana 2025? Ok, o Independiente se classifica para a final da Sul-Americana 2025? Vamos lá. O Atlético Mineiro, ele vai se classificar para a final da Sul-Americana 2025? Ok, eita. Pegar essa. 1, 2, 3 e... Olha para você ver, Independiente, tá, gente? Ó, por um gol, o Atlético Mineiro vem com 3 de espadas. Puxado, né? É como disse o resultado mesmo, né? Isso aqui, ó, que me deu, assim, o benefício da dúvida, mas é como eu tinha explicado. O Independiente tem 2 cartas boas e uma média, e o Atlético Mineiro tem 2 cartas boas e uma ruim, tá? Então, assim, aqui, ó, 10 de espadas, ó, não importasse qual carta eu ia pegar pro Atlético Mineiro, tá? Vai ser, então, o saldo vai ficar esse 2-1, tá? É o que o tarot tá falando aqui, né? E o 10 também, o 10 de copa, gente, embora seja uma carta boa, é uma carta de fim de ciclo, tá? Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo, infelizmente, este resultado não vindo para o time brasileiro, tá? Se errar, gente, paciência, faz parte, tá? Mas, assim, divulga esse vídeo, a torcida aqui, né, do nosso Brasil, tá para os times brasileiros, a minha torcida também mas aqui as cartas mesmo já vem falando, né? Esse saldo vai ser de 2-1. O Independiente deve fazer então um gol e aí nisso ele consegue se classificar, né? Atlético Mineiro tem cartas de sofrimento e cartas de copas não mostram necessariamente o resultado prático em si. Elas são cartas que falam muito mais do interno, né? Então é isso, tá? Eu vou colocar então aqui o saldo das duas semifinais sendo de 2-1, como mostra aqui, tá? Dependurado e o mundo. Ok? Por favor, curta, comente, compartilhe. Boa sorte ao Atlético Mineiro, aos torcedores, tá? Pessoal, muito respeito nos comentários. E fica de olho, porque depois eu vou fazer aí mais previsões, tá bom? Para todos os times brasileiros. Tchau, tchau, pessoal!